mais na escola, por exemplo, a média das notas, ou a minha média de rendimento mensal, e por aí vai, né? Médias. Muito bem. Por que a gente faz uma média, né? De modo geral, para resumir os dados. Eu não consigo, né? Nem todo mundo vai querer pegar uma tabela como essa e fazer a avaliação dos dados, certo? Talvez seja mais interessante eu ter uma medida que me dá um resumo de tudo. E essa medida normalmente representa bem o que a gente está querendo estudar. Nem sempre, né? Mas às vezes representa bem. Por exemplo, a média de salário, às vezes ela representa bem. Na Noruega, todo mundo ali ganha praticamente o mesmo, todo mundo vive bem, beleza. Agora, se você pegar, por exemplo, a média de salário no Brasil, onde um monte de gente ganha muito, 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 e outras ganham bem pouco, essas pessoas que ganham muito, às vezes elas puxam a média de salário para cima, entendeu? Sim. Que não vai refletir de fato que muita gente ganha pouco. Numa empresa, isso acontece com bastante frequência, né? Tem sempre o cara ali que ganha muito e tem uma galera que ganha bem menos. Então, a média nem sempre ela é uma boa medida. Eu gosto de mostrar como ela é uma medida, às vezes, de uma forma bem prática. Falando mal da média, né? Mas, pô, nem mostrei como é que faz a conta. Mas o negócio é o seguinte, imagina que você vai abrir uma loja, não sei se eu já te dei esse exemplo, mas você vai abrir uma loja de roupa, você, então, faz uma média da idade das pessoas do bairro para ver que tipo de roupa você vai vender, se de criança, de jovem, de adulto, de velho. Então, você mede lá que a média da idade é 18. Então, você abre uma loja para jovem. Só que ninguém compra por quê? Porque naquele bairro só moram vovós e criancinhas. Então, apesar da média ser 18, é porque tem ninguém muito velho e muito nova. Ninguém de fato tem 18 anos, entendeu? Sim, isso. Por isso que a média pode enganar, pode ser inútil em determinados casos, entende? Entendo. Eu comecei a ler um livro aqui, eu não terminei, que é aquele Como enganar com estatística, é do Darrell Duff, isso. Qual é o nome? Eu estou procurando esse livro há um tempo para jogar na cara de algumas pessoas aí. Como mentir com estatística. Qual é o nome do autor? É Darrell Huff. Eu vou te mandar a foto. Isso, muito boa ideia. Caramba, eu quero esse livro aí. Assim, ó, é um negócio que eu acho que é uma coisa bem interessante. E ele dá esse exemplo que está falando de um pessoal que mora num bairro, daí o corretor de imóveis diz assim, olha, a média de salário em 1925, eu vou dizer que o livro é antigo, é de $15.000. Aham. Aí passa um tempo, vem o mesmo corretor que trabalha, esse corretor que cuida ali como é que, não vou dizer que é como se fosse não é o síndico que cuida da comunidade ali, diz assim, olha, estão querendo aumentar o IPTU dos imóveis aqui. Então, a renda é 3.500, a renda média. Daí tu olha assim, mas o que está levando em conta? Não está fechando. E ele começa a explicar que tu consegue trabalhar com a média de um jeito ou de outro, dependendo da informação que tu quer vender, depende do que tu quer vender. Claro. Então, Estatística é a assim, ó, arte de espremer os números até que eles falem o que você quer. boa. Alguém falou isso, provavelmente é nesse livro aí, por sinal, que tem essa frase. Toda vez que eu vou xingar a estatística, eu gosto de mostrar esse site aqui, Spurious Correlations, que é, vamos dizer assim, correlações que não tem nada a ver, mas são praticamente perfeitas, que é o que normalmente as pessoas usam, assim, tem muito crime porque tem muito pobre, essas histórias assim, né? Sim. Mas, veja, existe um monte de correlações que não tem nada a ver, por exemplo, o gasto dos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia e os suicídios por estrangulamento. Tem nada, tipo, são duas coisas que não tem nada a ver, mas as curvas são praticamente iguais, entendeu? De O pessoas Nicolas Cage. que se afogou numa piscina e os filmes do Nicolas Cage. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a curva é praticamente a mesma. E assim vai, entendeu? Coisas que não tem absolutamente nada a ver e se relacionam, e as pessoas usam esse tipo de situação para tentar comprovar um ponto, entendeu? E quem não entende nada de matemática, né, acaba caindo nesse conto aí. Por isso que é importante saber matemática para não ser enganado, né? Também para isso. Como está morando em Joinville, eu não sei se tem a NSC pega aí ou não, rádio, aí tinha uma propaganda assim, dizia assim, ó, porque eu vou dizer, 80% dos ouvintes da rádio
são da classe A, por exemplo. Aí eu pensei, daí eu comecei a me tocar desse ponto que está trazendo, que assim, primeiro não diz quantas pessoas foram entrevistadas, quantas pessoas ouvem rádio comparando com a população, assim. Então, é tudo muito, eles vendem um número, desculpa, eles jogam um número na frente. Tu compra se tu quiser, essa é a impressão que eu tenho no momento. Sim, tu tá completamente certo. Porque eles poderiam pegar qualquer outra informação e dizer, por exemplo, porque os nossos ouvintes mais assíduos, 80% é pobre. Entendeu? Poderiam ser, para fazer alguma campanha de qualquer merda que seja, que eles queiram fazer, entendeu? Eles podem escrever o que eles quiserem, cara. E quem é que vai dizer que tá errado? Na época da pandemia, fecharam um passarinho aqui dentro de casa. Eu tava ouvindo, eu assim, pô, que bom tu morar num local assim que os pássaros cantam, mas... Pô, eu vou até filmar aqui. Acho que um segundo. Um segundo, só um segundo. Sim, senhor. Entrou 2 passarinhos. Eles perderam, eu acho. Meu, que estranho. Queria salvar eles, mas estão se procurando agora, tadinhos. Que loucura. Bem, vamos lá. Eles vão se bater aí, tadinhos. Beleza. Média eu acho que tu sabe calcular, né? Se eu te der a nota de 3 alunos, você sabe que você vai ter que somar a nota dos 3 e dividir por 3, né? Sim. Simplesmente isso. Então, assim, do jeito mais grosseiro para se fazer a conta, é isso. Claro que vai ter vezes que você vai ter que calcular a média de uma forma mais complexa, porque serão muitos dados. Por exemplo, qual é a média naquela situação que você fez a tabela de classe lá? Aquilo já é um pouco mais complexo, beleza? Quando chegar numa situação daquela que tem a frequência associada, a gente conversa mais. Muito bem. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui, já que você disse que sabe fazer a média. Quero que você leia esse exercício aqui e me diga a resposta. Mas eu já fiz, eu te mandei. Tá, eu só tinha visto os de tabela. Tá ali, ó. O exercício diz o seguinte: 838 pessoas. Essa é a média. 838. Você somou e dividiu. Exatamente por cento. Então você fez esse. E você fez o próximo também, que é com a frequência. Você multiplicou e fez a divisão pelo número total, que é 26. Exatamente. A frequência, a idade média ali dos internos é 19 anos. Sim, muito bem. Então você entendeu. Agora, veja, me parece que você parou naquele, né? Ótimo. É porque essa foi a missão dada. Você assim, faz exercício da página 13 a 22. Ótimo. Então você já entendeu o que é mais necessário para a aula de hoje. Agora vamos ver uns casos mais específicos aqui. Por exemplo, quando a gente tem essas classes, né? Se você lembrar bem, quando a gente tem uma classe, nós temos dados que estão entre os valores, não são exatamente os valores que aparecem aqui, né? Não é 1,52, pode ser 1,7, pode ser 1,52, e assim vai, né? Bem, o que a gente tem que usar, então, para calcular a média aqui? O ponto médio. A gente pega a média da classe e multiplica pela frequência, né? Que nem você fez no exercício, você pegou o valor e multiplicou pela frequência. Aqui você vai pegar a média dessa classe e multiplicar pela frequência. Daí soma tudo, divide pelo total, aquela história. Beleza? Sim. Muito bem. Então, como é que você vai fazer a média da classe? Soma os extremos e divide por 2. Então, aqui daria 3,5. Se você dividir 3,5 por 2, dá 1,75, beleza? Sim, senhor. Isso. Muito bem. Agora, mediana. Então, o que é uma mediana? Não sei, eu acho que você não chegou a ler. Mediana é um negócio que a gente não vê muito aí no nosso cotidiano, mas tem a ver com você pegar a coisa do meio. Veja que é diferente da média.
né? Na média, você soma todos os dados e divide pelo valor ali, né? Uhum. Agora, mediano, não. A mediana, a ideia é você enfileirar todos os seus dados e pegar aquele que está exatamente no meio, beleza? Sim. Então, essa vai ser a mediana. Perceba, então, que você não está, de fato, utilizando o valor de todos os dados. Você só está usando a quantidade total de dados e pegando aquele que está no meio. Por exemplo, se você tiver... Ó, passarinho, vou aqui de novo, meu Deus. Ó, por exemplo, se você tiver 5 valores, né? Quem que vai ser a mediana aqui? Vai ser o cara que está no meio, acabou. Sim. Ah, mas quais são os valores dos outros? Não importa, o que importa é o cara que está no meio, isso é mediano. Muito bem. Só que às vezes, né, a quantidade de dados que você tem não é ímpar, né? Perceba que aqui foi fácil identificar que o cara do meio é o 2. E nem Uhum. sempre é fácil identificar também, às vezes você tem muitos dados, né? Então todos esses casos mais específicos vão ser vistos agora. O primeiro caso específico é quando tu não tens uma quantidade ímpar de dados. Se o n, então, for ímpar, que é o caso que a gente viu ali, para encontrar quem é o elemento central, ou seja, o elemento que vai definir o valor da mediana, você pega a sua quantidade de dados, soma 1 e divide por 2. Então, por exemplo, quantos dados a gente tem aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soma isto com 1, ou seja, 5 mais 1, 6. Uhum. Divide por 2, 3. Ou seja, é o cara que está na terceira posição. Sim. Ah, então a mediana é 3? Não. A mediana é o valor do cara que está na terceira posição. E tem que ser sempre em ordem crescente. Você sempre tem que deixar os seus dados em ordem crescente, que nem eu fiz aqui. Ok? Sim. Nunca de qualquer jeito. Então, é por isso que o negócio de rol, que eu te falei na primeira aula, é importante. Sempre deixar seus dados em rol. Muito bem. Então é só isso, bem tranquilo. Isso se for ímpar. Muito bem. Agora, vamos reparar como isso se dá numa tabelinha. Você olha para a tabelinha, identifica a frequência total, que é, na realidade, a quantidade de dados que tu tens. Uhum. Soma 1, dá 12, divide por 2, dá 6. E a pergunta é, cadê? Qual que é a mediana aqui? Porque eu não estou vendo nenhum 6 aqui, né? E- E aí a gente tem que fazer uma avaliação. Quando a gente entende que frequências são a quantidade de dados, a gente entende, então, que aqui temos 4 elementos e aqui temos 11, certo? Então, quando a gente pega todo mundo que tem até 3, né, ou seja, 3 ou menos, Uhum. nós temos 11, nós temos 9 elementos aqui, né? 4 Tá. mais 5 dá 9. Muito bem, 9. Veja que o valor da mediana é o valor do sexto elemento. Até o quarto elemento é aqui. Tanto é que na frequência acumulada aparece Sim. 4 aqui. Então significa que o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo e o nono estão aqui, dentro do 3. Certo? O Sim. quinto maior, o sexto o quinto em ordem crescente, o sexto em ordem crescente, o sétimo, o oitavo e o nono em ordem crescente estão aí. Portanto, significa que a mediana é 3, porque o sexto, que é o que realmente nos importa, está aqui, né? Sim. Se você fosse deixar em roll essa parada, você estaria 1, 2, 2, 2, Era isso que eu estava 3, pensando. 3, 3, 3. Passarinho. Ah, quando É tu fala isso. isso, aí que está a questão da. Eu não sei se abstração também é isso, mas tu conseguir ler isso aqui, não vou dizer que colocar em rol, mas tu pelo menos ter noção de onde é que está Sim, é dentro necessária dessa essa frequência. noção. Mas é para isso que tem essa equação aqui, né? Essa Sim. equação já te diz exatamente onde é que vai estar. Só que você só vai identificar onde é que vai estar se você identificar essas somas, né? Tá. Essas sominhas aqui, que já estão autoevidentes na frequência acumulada, na frequência acumulada crescente. Mas é uma coisa que você tem que praticar, né, para pegar bem. Isso eu concordo contigo que essa parte da frequência acumulada crescente e decrescente ainda não.
Você não Só entrou somar os anteriores, cara. assim, Só vai somando os anteriores. Não tem nada além disso. Tanto é que o último cara aqui soma a frequência acumulada de 11. Por quê? Porque o último cara é o último. Então, você tem que somar todas as quantidades de elementos de todas as outras medidas. Então, claro que quando eu fizer isso, vai dar o total, porque ele é o último, né? Então, sim, quantos tiveram até um? Teve um cara. Quantos tiveram até dois? Quatro, porque é os três do que tem dois, mais um do que tem um. sim. Quantos tiveram até três? Nove, porque é o cara que tem um, os três caras que tem dois e os cinco caras que tem três. E assim vai, Sim, tu tem que simplesmente somar todo mundo antes. Beleza? sim, senhor. Certo. Não tem segredo. As coisas complicadas ainda estão por vir. E se o N for par? Né? Então já não haverá um cara exatamente no meio. É um número par, não tem ninguém no meio. Se for, por exemplo, 2, 3, 5, 8, por exemplo. Uhum. O que acontece aqui? Você tem, seriam dois caras no meio. Então, como você deve estar imaginando, tem que fazer a média disso. Beleza? E tá, Você vai somar esses valores e vai dividir por dois. Somar tá. esses dois valores do meio e dividir por dois. A princípio é isso, beleza? Tá. Agora ficou mais claro. É que eu estava vendo o cálculo, mas aí você facilitou mais ainda. Tá. Você, no caso, 2 Isso. mais 3 dá 5, divide por 2 dá 2,5. A mediana é 2,5. 2,5, tá. Muito bem. Ótimo. Então, de novo, né? Às vezes pode ser, como no caso, como aquele que tinha muitos dados ali com o mesmo valor, então pode ser que a mediana né, seja, sei lá, 3 mais 3. Né? Seja Uhum. o cara do meio é 3 e o outro cara do meio é 3, então a mediana é 3. Pronto. Se você fazer a média, vai dar 3. Né? Muito bem. Já vamos fazer umas contas disso aí, vamos fazer alguns exemplos. Tu falou sobre não termos aula semana que vem, é isso? Como é que está a minha situação? O que acontece? Quinta-feira eu tenho uma formatura em Blumenau. Então, eu devo sair daqui às 3 da tarde de quinta e vou voltar na sexta. Mas, como é formatura, devo tomar uns vinhos. Então, eu não vou Aham, estar em condições de fazer aula, eu não vou estar aqui de volta. Eu moro em Itajaí, eu vou Blumenau, entendeu? claro. Aí eu gostaria de saber o que pode ser feito, como é que estão os horários, o que dá de encaixar, se for possível encaixar. Essa é a minha dúvida. Se tu quiseres, a gente tem muitos horários semana que vem aí, brancos. Eu te mando aqui, tu escolhe o que tu quiser. Fechou. Qualquer branco tá livre para ti. Deixa eu Tá. colocar aqui. Lá, depois tu decide. Quanto mais tu quiser fazer, para mim, melhor. A gente já Só que adianta. Isso aí. tem uma coisa que o Ross Teoria me falou no início. O pessoal como é que não é que não é apurado, não é? Como é que é? Ansioso. Opa, segunda, ansioso, exatamente. As pessoas Isso. são ansiosas. E aí, bicho pega. Eu Ó, sei, tá, que as pessoas são ansiosas, mas as pessoas são ansiosas de um jeito burro, de modo geral. Tu não. tá, Tu é ansioso, tu é ansioso, mas pelo menos tu tá fazendo as coisas, entendeu? A pessoa que é ansiosa, mas trabalha para aprender, beleza. Mas que tem muita gente de outros estados aí, cara, que, sei lá, parece que não foi educado em casa, não consegue lidar com com a própria cabeça, daí é complicado. Mas tu é um cara que trabalha, é diferente. Se tu quiser fazer aula aí, para focar nas coisas que tu já está estudando sozinho, meu Deus, daí vai funcionar bem, beleza? Pode entendi, pegar quantos horários tu quiser, velho, entendi. Tá, beleza? tá, Então tá bom. beleza. Eu já- Depois tu escolhe aí, sem pressa. Então agora a gente tem. O negócio é o seguinte aqui: a gente tem uma tabelinha aqui de frequências, né? Então, de novo, ele dá umas Sim, medidas das frequências normais, as frequências absolutas, né? E as frequências acumuladas. Você pode usar o que você quiser para encontrar, né? Vamos ver. Aqui nós temos uma quantidade par, 42. Então, como é que a gente faz para encontrar
Quem é a nossa mediana? Nós primeiro temos que identificar quem são os elementos do meio. A conta é esta aqui. Você tem que identificar simplesmente pegando o teu n dividido por 2. Você vai encontrar aqui, nesse caso foi o terceiro, né? Porque eram 6. Se você pegar o seu n e dividir por 2 aqui, vai dar 21, certo? Sim. Então vai dar o 21º. E, como a continha aqui na apostila está mostrando, pegar o seguinte. Então, o 21º e o 22º, no nosso caso. Simplesmente isso. Então, a gente tem que identificar quem é o 21º e o 22º, somar e dividir por 2. Ok? Uhum. Então, onde está o 21º e o 22º dados? Quais são os seus valores? Bem, de novo, se a gente olha para essa tabela, a gente já entendeu que vai ter 5 caras 82. Então vai ser 82, 82, 82, 82, 82, 85, Sim. 85, 85, 10 vezes, né? E nisso você vai ter 15 elementos. Os primeiros 15 elementos são esses aí. Depois, o 16º já é 87. 87, 87, 87, 87, mais 15 vezes, né? Sim. Obviamente, o 21º e o 22º enfileiradinhos aí, na ordem crescente, estarão com esse valor de 87. Certo? Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Ótimo, então não precisa nem fazer conta Eu de demorei média. um pouco até entender, mas eu digo assim, para eu localizar na tabela onde é que, qual era o número que representava o 21º e o 22º elemento. Mas aí É depois só que começasse a somando, né? explicar... Exato. Isso. Se você somar, vai notar, assim, né? Exatamente. Muito bem. Ótimo, ótimo. Então, bem, nós estamos falando aqui de uma tabelinha de frequência normal, né? Depois a gente vai falar da tabelinha de frequência contínua. Então, o que eu quero que você faça, que você olhe aí nas suas anotações, a tabela, você fez uma tabela, deixa eu ver a tabela que você fez, só deixa eu confirmar uma coisa. As tabelas que você fez são de classes contínuas. Estamos na página 28. Então, bem, vamos voltar aqui. Eu queria que nessa coisa aqui dos delinquentes, você encontrasse quem é a mediana, beleza? Tá, Acho que você consegue. tá. Não se preocupe com detalhes, tente aí. Quando tu achares que sabe a resposta, me digas. Ah, é o 20, a idade é 20. Por quê? Porque são 26 elementos. Aí, n dividido por 2 dá 13, n dividido por 2 mais 1 é 14. Então, o 13º e o 14º estão aqui na frequência absoluta, estão no 20. Por quê? Porque eu somei 2 mais 4 mais 5 mais 6. Para chegar, e aí está aqui no meio, chegou no sexto, então chegou até a frequência de 6, e a idade correspondente ao 20. Então, tem a mediana tem 13 para um lado e 13 para o outro. Entendi. É isso mesmo. Perfeito. Então, se os dois estão ali dentro, tá tranquilíssimo. Muito bem. Temos outra aqui. Essa aqui das peças produzidas, que é o número ímpar. Pode tentar achar a mediana aí. A mediana é 2. Quando fizer a sua conta e chegar na resposta, me diga. Tá. Então tá. A mediana aqui, o que divide os dois é o 14º elemento. Então, aqui, assim, ó, eu tô com umas dúvidas com relação à leitura da tabela, tá? Então, Tem que identificar que o F é a frequência. Então, é o F que te dá a quantidade de dados, né? No caso, nós temos 26 dias de medidas, né? Então, quando tu vai procurar a mediana, é tu fazer N mais 1 dividido por 2.
é ímpar. A hora que tu Ok. faz N mais um, tu transforma no número par, entendeu? Não, isso eu entendi. Não, mas é que a minha dúvida é que eu lendo essa tabela que ela está na horizontal, me embaralhou um pouco, porque assim, o X está com 0, 1, 2, 3, 4. F, 2, 4, 10, 6 e 5. Aí eu, aí que eu me enrolei um pouco aqui para isso, mas a mediana é o 2. Por quê? Porque eu somei o 2 mais 4 mais 10 é 16. Então, o 14º elemento está ali, é o 2. Sim, 28 dividido por 2 dá 14. Então, o 14º elemento estará ali no 2, exatamente. Não só o Uhum. 14º elemento, como o 15º e o 16º também. E todos os anteriores aí, depois do 4, do 6, né? O 7º, 8º, 9º, 10º. Todos esses caras, né? Exatamente. Muito bem. Entendi. Então, maravilha. Vamos ver se você vai cair no bait aqui. Quem que é a mediana desses dadinhos? Sempre tem uma. Eu não quero dizer nada. Se tu errar, eu não vou falar nada. Só vou dizer que tá Só errado. vai rir de mim, né? Só vou rir e dizer que tá errado. Tá, mas aí não tem frequência. O que. Não tem frequência, mas você não precisa de frequência para enfileirar os números e ver quem tá no Tá, meio, né? Que é o que está tá, acontecendo aqui, né? Eles estão tá. enfileirados. Eu posso trocar ideia contigo ou só tem que dar a resposta? Eu quero a resposta. A mediana é 3. Por quê? Porque são 5 dias. Então, Estamos falando de 5 dias, exatamente. Então a mediana tem a ver com o número 3, mas a mediana não pode ser 3, porque estamos falando da quantidade de clientes, né? É algum desses números aqui, a mediana. Mediana nunca é o valor da posição que o termo está, e sim tá. qual é o valor que está naquela posição. Ah, que tá. É 941? 941, porque é o terceiro em ordem crescente, exatamente. Ah, aí, tá. Tá, 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 tá. Mas eu acho que Realmente, você olhou 941 no meio e pensou, ele é o terceiro termo, então é ele. Se você pensou assim, você pensou exato. errado. É aí que nós estamos chegando no ponto. Eu não entendi, não compreendi até o momento como chegar numa situação dessa, A mediana é respondendo. quem está no meio, cara. Só que você tem que deixar em ordem crescente. Mas eu fiz em rol aqui. Eu Então coloquei no rol. beleza. Então você fez certo, você entendeu a matéria. Você coloca primeiro o menor, depois o segundo menor, depois o terceiro Sim. menor, e assim vai. Daí quando você Foi isso que eu fiz. identifica que a mediana é o terceiro dado, pela aquele fato, né, que quem está no meio é o terceiro aqui, já tem 5, Sim. então você pronto, identifica. O problema é que a maioria das pessoas olha para isso e pensa, o cara aqui do meio.
O Não, problema não. é que você tem que deixar em roll primeiro, certo? Ou Sim, isso que foi o que você eu fiz. verifica quem tá no meio, certo? Tá. Ninguém obriga a pessoa que te dá os dados a colocar em ordem crescente. Quem tem que colocar para fazer a estatística é você, certo? Sim. Muito bem. Então, isto é a mediana. Acho que de mediana... Ah, sim. Temos que fazer agora uma conta extremamente chata, que é isso aqui. Isso aqui é a mediana. Nossa senhora, isso aqui é a mediana do intervalo de classe. Então, não é simplesmente você olhar quem está ali no meio da sua tabela de frequência, né, de um jeito, e pegar e dizer, ó, essa é a mediana. Infelizmente, não. Aqui você tem toda essa contona para fazer. É uma baita de uma conta. Então, tem vários passos aqui. Organizar os dados em roll, isso você está tranquilo de fazer. Calcular a ordem do n sobre 2 grau, ou seja, você calcula ali, soma, verifica, né, quantos dados tem, né, quantos dados foram colhidos. Esse vai ser o seu n, divide por 2, e aí você vai ter a posição. O começo de tudo aqui. O começo de tudo surge nesse ponto. Depois, você vai ter que fazer a frequência absoluta, a frequência acumulada, crescente. Muito bem. Para verificar ali onde é que está esse cara. Da mesma forma que nós estávamos fazendo até agora na tabelinha normal, né? Na tabelinha de discreta. Só que agora é contínua, estamos falando de contínuo agora. E aqui a gente tem que utilizar a fórmula, porque a mediana vai surgir de uma conta. Envolve os dados da tabela, é claro. Ó, começa com L mediana, ou seja, o limite inferior da classe que contém a mediana. Ah, mas qual é a mediana? É fazer essa conta aqui e pega lá a classe. Começa aí, né? Então você sabe que vai ter uma classe onde está a mediana. Qual é o valor? A gente descobre fazendo essa conta. Com isso aqui você descobre a classe. Feito isso, pega o valor inferior, pega o ponto médio, diminui pelo valor da frequência acumulada abaixo da classe anterior, ou seja, você verificou uma classe, vai pegar a frequência acumulada do anterior, colocar na fórmula. Tá. Divide pela frequência absoluta da classe que contém a mediana, que é o valor da frequência daquela classe específica. Tem 10 pessoas naquela faixa de peso, tem 15, é isso que você vai colocar ali. E I é o intervalo de classe que contém a mediana. Então, é o tamanho dele, né? Quanto que mede de um para outro ali, do extremo inferior para o extremo superior. Por exemplo, aqui nós temos um exemplinho onde isso acontece. Vamos encontrar quem é a mediana. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a classe que ela está. Fazendo a conta, você verifica o número 364. Então, você tem que ir lá na tabela e ver onde é que está o 364. O jeito mais rápido é você olhar isso aqui. Porque isso aqui já faz a soma prévia para ti. Tá. Então, somando todo mundo, ele verifica aqui, ó. Ele saiu do 230 e veio para o 574. Então, significa que o 231, 232, 233, até o 574 estão aqui nessa classe. Sim. Portanto, essa é a classe da mediana. Ok? Tá. 300 a 350. Agora, como é que a gente vai achar qual é a mediana? Nós vamos fazer a fórmula. Limite inferior. É o 300. Sim. Que é o menor valorzinho ali da nossa classe. Vamos focar na classe. 300. Ponto médio, ou seja, a média da classe. Não é isso. P médio eu falei besteira. P média é posição da mediana. É o valor, de fato, que a gente fez na conta anterior. É o 364, que é a conta anterior. Então, colocou 364, beleza. P médio normalmente a gente usa para ponto médio. Esse cara é o mais difícil de entender.
é o valor da frequência acumulada anterior à classe da mediana. Então, essa é a classe da mediana. A frequência acumulada anterior é 230. Tá. Só isso. Então, é esse 230 que entra aqui, no valor da classe anterior. Frequência acumulada da classe anterior. Dividido pela Fmed. Que é a quantidade de elementos que estão ali no 300, entre 300 e 350, é isso? Exatamente, 344 aqui. São 344 elementos que estão nessa classe, exatamente. E aqui você vai colocar o intervalo de classe. Ele colocou o intervalo de classe da classe específica, mas todos é 50, né? Então você teria que colocar 50 de qualquer forma, aqui, entendeu? Que todas as classes aqui estão separadas de 50 em 50, certo? Uhum. Okidoki. A impressão que dá é que, como é que é? Não só a complexidade vai aumentando, mas começa com alguns cálculos, com os cálculos básicos que vão passar na outra aula, faz esses cálculos e aí tu vai agregando mais informações, mais Sim. elementos. Essas separatrizes, elas são uma conta assim, cheio de elementos mesmo. Elas são meio assim. Não se preocupe, tá? A gente não vai ficar tanto em separatrizes, tem outras matérias, mas essas fórmulas grandinhas, elas vão aparecer de novo. Principalmente quando a gente vai estudar um negócio chamado quartil. Porque aqui o que a gente está fazendo? Quartil. A gente está pegando o cara do meio, né? Por isso que a gente chama de mediana, é o cara do meio. Só que pode ser que você tenha uma distribuição de dados, né? Que você queira observar quem é o 25% menor e o 25% maior, entendeu? Esse aqui é o famoso primeiro quartil e esse é o terceiro. Então vai ter uma conta para eles também. Por que esses caras são importantes? Porque às vezes tu quer exatamente os caras mais do meio ali, excluindo os extremos. Então você exclui o extremo maior e o extremo menor, para deixar a tua estatística mais estável, vamos dizer assim, né? Muito mais estável, certo? Com dados mais coerentes, mais próximos um do outro, por qualquer motivo que seja. A gente faz bastante isso em coisas práticas mesmo, de custo-benefício, porque às vezes para tu ter 100% de certeza de uma coisa, tu gasta muito. Então você pega ali um intervalo de confiança para os seus dados, entendeu? Aqui seria um intervalo de confiança de, 50%, né? Porque tu está cortando 25% de um lado e 25% do outro. Entende? Imagina, você quer extrair ouro de um lugar. Se você quiser extrair 100% do ouro, você vai gastar todo o dinheiro do mundo e não vai conseguir. Porque vai ter lá as micromoléculas de ouro, tu não vai conseguir tirar, né? Entende? Mas tirar 100% daria esse custo. Então, a gente quer ali, vamos fazer essa extração com intervalo de confiança aqui da nossa extração de, sei lá, 90%. Aí já fica um pouco mais fácil extrair tudo, né? Extrair 90%, quero dizer. Não vai precisar ficar ali escavando. O mínimo do mínimo para tirar a moléculazinha de ouro. Sacou? Então, às vezes é bom você cortar parte dos seus dados. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Estatística tem muito disso. Isso que tu estás falando, a impressão que me dá quando tu estás falando isso talvez seja interessante, ou é interessante, para tu fazer previsões. Não sei se é coisa para... Inferência, na estatística a gente chama de inferência. Inferência, tá. Exatamente isso. A gente faz isso, sim. O último assunto que a gente vai ver vai ser isso, como fazer boas previsões baseado em estatística. Qual é o nível de segurança que você vai ter da sua previsão. Aquela parada lá de pesquisa eleitoral é isso, né? Para mais ou para menos lá, tem a ver com esse intervalo de confiança, entendeu? Tá. Pode explicar qual é a diferença entre... Eu não sei se tu sabe mesmo. Tem o analista de dados e o cientista de dados. E o cientista de dados, pelo que nós estamos conversando, parece que ele faz inferências. A partir dos dados, ele vai estudar, ele faz projeções de como tende a se comportar. Não é como vai se comportar. É igual essa questão, penso eu, que é algo próximo a essa questão de pesquisa eleitoral. Para quê? Para tu acaba trabalhando e vendendo uma informação ou tendo uma informação. É isso? Exatamente. É exatamente isso. Então, e assim, né, também
instituto de pesquisa se baseia num tipo de estatística também. Sabe? Tu não vai achar que sempre vai ser a mesma coisa, entendeu? Tá. Eles acabam fazendo estatísticas diferentes para lugares diferentes, assim. Tipo, sei lá, eles vão pesquisar no Nordeste, é um tipo de pesquisa, vão pesquisar no Sul, é outro tipo de pesquisa, entendeu? Uhum. Muito bem. Cara, então o negócio é o seguinte, eu te mostrei aqui como é a conta, isso tudo está na página 29 da apostila, tu tens um exercício para fazer, a gente não vai, a gente pode finalizar por aqui hoje, tá bom? Faz esse exercício enquanto eu vou preparar uma mais lição para ti, ok? Tá. Então, tu vai me passar pelo WhatsApp a lição, é isso? Isso, que nem a gente fez da outra vez, ok? Tá. Eu tenho mais uma dúvida. Não está claro para mim ainda essa questão se vai ter aula. Eu perguntei ali entre Natal e o Novo, que não vai parar, mas é que segunda-feira, por exemplo, da outra semana, é Natal, dia 25. Provavelmente o senhor não vai ministrar aula. Não vou. Então, segunda que vem, é que eu não vou parar, né? Enquanto eu estiver em casa, o pessoal quiser ter aula, mas não é Tá. segunda que vem, é na outra segunda, né? É na outra, exatamente. Por que eu estou conversando? É que eu estou tentando trabalhar com uma certa antecedência para não travar a tua agenda nem a minha. É só por isso. Para eu poder também programar, ter uma certa flexibilidade aqui. Faça o seguinte, decida o máximo de horários que tu quiseres para ter Sim, aula na próxima semana, daí eu acho que as coisas sim, ficam um pouco mais tranquilas, né? sim, Beleza? senhor. Quando tu tiveres Combinado. uma decisão, é só me mandar, beleza? Combinado. Eu aguardo, então, as tarefas para nós nos encontrarmos na segunda-feira. Com certeza, a gente se fala. Tá bom? Um grande Um abraço. Bom final de abração. semana. Valeu, tudo de bom. Tchau. Bom momento.